A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor William Rodrigues, com mais um devocional da semana. Ficamos uma semana sem gravar porque eu estive viajando, a gente esteve viajando, e ficamos aí uma semana sem gravar. Quero pedir para você para se inscrever no nosso canal, quero pedir para você para mandar aquele like, porque o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai indicar para outras pessoas. Compartilha, manda para os seus amigos, se inscreve. Se o canal for bênção para você, amém, fica, né? Se não for, você também tem a opção de sair, tá bom? A gente também está no Facebook, está no Instagram, e toda semana aqui Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida espiritual e para a sua vida corriqueira do dia a dia, amém? Lá também no nosso canal tem louvor, tem adoração, tem pregação, tem clipe, tudo com louvores e adoração da nossa composição, tá bom? E hoje Deus tem uma palavra muito abençoada para nós, que está em 2 Reis, capítulo 5, verso 13, né? Quando a gente fala em 2 Reis, capítulo 5, todo mundo vai entender que nós vamos falar sobre Naamã. Mas hoje nós não vamos falar sobre Naamã. Nós vamos falar de uma pessoa que eu não lembro, nesses anos que eu tenho de pastor e de servo de Deus, ver alguém pregar sobre essa pessoa, sobre esse personagem que é citado aqui muito rápido, esporadicamente, e pouco se fala dela. É sobre a menina que foi levada para ser escrava na casa de Naamã. E diz assim, livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 3. E disse a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que existe em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa abençoada. Essa menina, ela é levada para ser escrava na casa de Naamã. Nós observamos que quando os países guerreavam, aquele que vencia a guerra levava os despojos, levava o ouro, levava a prata, todos os bens daquele país que perdia a guerra era saqueado. E quem vencia a guerra, levava tudo. Levava o gado, levava as crianças e matava os pais e levava as crianças para que quando crescesse fosse escravo. E essa menina, ela é levada como despojo de guerra para a casa de Naamã. Essa menina perde a família, ela perde o pai, ela perde a mãe, ela perde os irmãos, ela perde toda a sua família. Toda a sua família foi dizimada na guerra, foi morta, pereceram na guerra. E ela é levada, Naamã, a gente não sabe, Deus, e Naamã leva ela para trabalhar ali com a esposa dele. Naamã, general de guerra, ironicamente, Naamã, ele vence a guerra lutando contra o povo de Deus. O povo de Deus perde a guerra, Deus, por causa da desobediência. Dá a entender também que quando você está no processo de desobediência, Deus permite os seus inimigos prevalecer sobre você. Quantas vezes você tem perdido batalha e acha que é Deus provando? Não. É Deus permitindo por causa da sua desobediência, mas esse é outro assunto. E ele leva essa menina como escrava e coloca ela para trabalhar, para estar a serviço da sua esposa e da sua companheira. E convivendo dentro daquela casa, essa menina, ela descobre que o general, um homem de várias patentes, um homem de várias estrelas, um homem tão importante ali entre os sírios, ele é leproso, ele tem uma enfermidade, ele é doente. Na lógica humana, hoje falando, aquela menina,
ela, ao ver o seu senhor doente, o que ela deveria ter feito? Eu acho pouco, ele está pagando o que ele fez, ele tem que sofrer mais, mas essa menina nos dá um exemplo de espiritualidade. Primeiro, aquela menina, ela foi levada cativa, mas ela não era escrava. Por quê? A verdadeira escravidão é a escravidão emocional. Quantos irmãos que estão na igreja que esporadicamente e aparentemente estão na igreja e são livres, mas são escravos? Por quê? Não esqueceu o trauma do passado. São pessoas que estão escravizadas no trauma do passado. São pessoas que estão na igreja, prega, canta, ora, jejuma, entrega dízimo, dá oferta, toma ceia, mas continua escrava do passado. Essa menina, ela nos ensina isso. Ela foi levada como escrava, mas ela não era escrava. Ela foi levada como despojo de guerra para estar ao bel prazer do serviço de Naamã. Fisicamente essa menina estava presa, mas espiritualmente essa menina estava livre. Ou seja, ela tinha tudo para continuar desejando mal para Naamã, mas ela mostra um exemplo de libertação. Ou seja, ele poderia estar pagando o que ele me fez, mas eu vou mostrar para ele que o preso aqui, o escravo aqui é ele, eu sou livre. Ele acha que ele me fez presa, cativa, mas eu não sou presa. E olha o que ela fala: Oxalá, ou seja, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Jerusalém. O profeta ia curar ele. Amados, o que nós temos de crente na igreja hoje, que são doentes espiritualmente, a igreja está lotada de pessoas que sorriem, que oram, que têm aquela aparência de livres e de libertos, mas são presos, porque não se desliga, não larga, não esquece o passado. São pessoas traumáticas, problemáticas, que estão na igreja, mas estão presas. Essa menina, ela nos ensina que a verdadeira liberdade é a espiritual, ou seja, o emocional não pode sobrepor o espiritual. Ela era presa fisicamente, mas espiritualmente ela era livre. Tem pessoas que o emocional dele sobrepõe o espiritual. E quando nós deixamos o emocional sobrepor o espiritual, nós somos presos, somos cativos, somos escravos do emocional, da situação emocional. Olha só, ela tinha tudo para desejar o mal para ele. Ou seja, quem deseja o mal para o outro está preso. Quem pede oração para que Deus cobre do irmão, ele está preso, ele não está livre. Eu tenho aprendido isso muito aqui agora na cadeira de roda. Vai fazer 4 anos que eu estou na cadeira de roda. E quando eu conheci, depois de muito tempo já doente na cadeira de roda, já marteando na cadeira de roda, pessoas de próximo de mim insinuaram que eu não andava porque eu queria. Eu não andava porque eu estava fazendo manha. Eu não andava porque eu era preguiçoso. Eu não andava porque eu não queria trabalhar. E hoje, amados, muitas das vezes eu escutei alguém dizer: a pessoa que deseja para você tem que sentir o que você sente. Eu não quero isso. Hoje eu aprendi que se eu desejar para a pessoa isso que eu estou passando, eu estou preso, eu estou cativo. A partir do momento que eu desejo mal para quem me faz o mal, eu estou cativo, eu estou preso, eu estou em uma prisão.
E essa menina nos ensina isso, que o emocional não pode sobrepor o espiritual. Ou seja, ela é levada cativa fisicamente, mas espiritualmente essa menina estava livre. Por quê? Quando ela vê o sofrimento de Naamã, a gente não sabe por quê, porque isso era um segredo guardado a 7 chaves. Mas prove Deus que ela descobrisse que Naamã era leproso. E ela surge dentro do coração dela um desejo de ver o seu algoz, aquele que a fez prisioneira, aquele que matou o seu pai, aquele que matou a sua mãe, aquele que matou os seus irmãos, aquele que exterminou com a descendência dela. Ela olha ele no sofrimento, naquela prisão, daquela ranceníase, daquela lepra, e ela nos demonstra um exemplo de liberdade espiritual. Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, o profeta ia curar ele. E esse desejo, ele é tão verdadeiro que ela corre o risco de ser morta ao contar para sua senhora: olha, minha senhora, eu estou parafraseando, olha, minha senhora, eu sei que Naamã, o meu senhor, é leproso, mas eu estou arriscando a minha vida. Eu estou parafraseando porque eu entendo assim. Eu estou arriscando a minha vida para dizer para a senhora: eu descobri que ele é leproso, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora: se ele ficar diante do profeta, o profeta pode curar ele. Amados, olha o exemplo de liberdade. A gente vem pregar muito sobre liberdade, mas a verdadeira liberdade é a espiritual. E eu estou falando com propriedade própria, com propriedade, porque depois que eu estou nessa cadeira de roda, é que eu tenho mudado a minha mentalidade. Porque há uns anos atrás, quando alguém fazia o mal para mim, eu queria devolver o mal. Mas quando alguém faz o mal para mim e eu devolvo com o mal, eu não estou sendo livre. Eu continuo na prisão da maldade, do inimigo, da vingança. E a vingança, a Bíblia fala que ela pertence somente a Deus. Ou seja, mais uma vez eu vou repetir: essa menina, ela foi levada prisioneira fisicamente, mas espiritualmente ela estava livre. Ou seja, amados, o emocional não pode sobrepor o espiritual. A verdadeira liberdade é a espiritual. Quando você é livre emocionalmente, espiritualmente você também é livre. Mas se você deixar a prisão emocional te dominar, lembrando das coisas do passado, se apegar das coisas que passou, se apegar aos traumas do passado, você no presente vai continuar sendo escravo. Essa menina nos ensina. Eu nunca tinha visto pregar sobre ela, mas estudando essa palavra, eu descobri que a verdadeira liberdade é a espiritual. E a igreja está cheia de pessoas que aparentemente estão livres, mas estão presas emocionalmente. E quando a pessoa ela é presa emocionalmente, espiritualmente ela se tornou cativa daquele mal. Eu sou o pastor William Rodrigues com mais um devocional dessa semana. Nós precisamos aprender com essa menina que mesmo diante do seu algoz, mesmo diante daquele que matou a sua família, mesmo diante daquele que acabou com a vida dela, mas ela nos dá um exemplo de maturidade, ela nos dá um exemplo de espiritualidade. Ou seja, fisicamente você me prendeu, mas espiritualmente eu estou livre. Eu sou o pastor William Rodrigues, mais um devocional da semana. Se inscreva no nosso canal, mande o vídeo para outras pessoas,
participe ali desse canal, porque tem muita bênção para você. Deus abençoe e a próxima semana que vem, se Deus permitir, nós voltamos. Fiquem na paz do Senhor.